Existem monges que desafiam o frio extremo, a fome, a dor e até a própria morte. Homens que vivem isolados nas montanhas, permanecem em meditação por anos, escalam paredões sem equipamentos e cujos corpos simplesmente não se decompõem após a morte. Essas histórias não são lendas, são registros reais que a ciência ainda não consegue explicar. Neste vídeo, você vai conhecer os monges mais misteriosos do mundo, práticas espirituais proibidas, meditações extremas, corpos mumificados vivos, rituais secretos do budismo e poderes mentais que desafiam os limites humanos. Prepare-se para entrar no mundo restrito, onde espiritualidade, mistério e o lado oculto da realidade se encontram. O monge vivendo na neve. No Tibete, na China, onde a vida luta para existir, um monge solitário senta-se em silêncio, sem fogo, sem abrigo, apenas um vazio branco interminável e um vento tão cortante que perfura a pele. Este é o mosteiro de Hongpu, o mosteiro mais alto da Terra. Para a maioria é inabitável. Para ele é o único lugar onde se sente em paz. Ninguém sabe realmente seu nome, nem ninguém acompanha os dias que ele passou aqui. No entanto, toda manhã, antes que o primeiro raio de luz toque os picos do Himalaia, ele realiza um ritual que quebraria a maioria das pessoas em minutos. Não há fogo para afastar o frio brutal. Em vez disso, ele acorda para um ar tão frio que arde em sua pele e ele o acolhe. Ele alcança a neve, mãos nuas apanhando a terra congelada. Ele a pressiona contra sua pele não como um teste, não como punição, mas como rendição, sua única água potável, o gelo que ele coleta, segurando-o nas palmas das mãos até que o calor do seu próprio corpo o torne líquido. O monge o sorve lentamente, reverentemente, como se carregasse algo sagrado. No entanto, a água não é a única coisa que ele abandonou. Enquanto a maioria de nós desmorona com a mera ideia de pular uma refeição, este monge apagou a necessidade de comida em si. Sua força não vem da nutrição, mas do domínio da mente. Por horas ele se senta, perfeitamente imóvel. Seus lábios se movem em um sussurro, entoando mantras sagrados que preenchem o ar vazio com algo invisível. Seu maior ato não é o cântico, no entanto, é o ato de deixar ir. Para ele, esta montanha é um templo, um espaço sagrado onde ele busca dissolver-se em algo maior. Ele acredita que, ao se render completamente, ao abrir mão do conforto, do apego, até mesmo de sua própria identidade, ele pode se fundir com a presença divina de Shiva, a força cósmica de destruição e transformação. Agora, enquanto ele se rende ao domínio brutal do inverno, outro monge desafia a própria gravidade, agarrando-se a uma face rochosa pura, centenas de metros acima da terra. O monge que consegue escalar uma encosta íngreme. Em 2020, um vídeo surgiu no X e a internet não conseguia acreditar no que estava vendo. Uma mulher equipada com cordas e um arnês de segurança escalava uma montanha quase vertical, com foco intenso, navegando cuidadosamente em cada apoio para os pés. No entanto, então, bem ao lado dela, algo quase sobrenatural estava acontecendo. Um monge, descalço e sem um único equipamento de escalada, subia a face da rocha como se estivesse dando um passeio casual. O clipe, compartilhado por Tansui Gan, acumulou mais de 510 mil visualizações e 22 mil curtidas, deixando os espectadores chocados. Comentários inundaram, acreditando sua ascensão aparentemente impossível a yoga, meditação e anos de disciplina. Alguns chamaram isso de a demonstração máxima de desajeitado versus experiente. Outros apontaram sua técnica, movendo-se de um lado para o outro para diminuir a inclinação, provando que o domínio não é apenas sobre força, mas sabedoria. No entanto, uma pergunta ainda permanece. Como um corpo humano pode desafiar a gravidade dessa forma? O segredo não é apenas físico. Muitos internautas acreditam que seus movimentos vêm de um lugar de profundo controle mental. Através de treinamento implacável, o monge condicionou sua mente a permanecer completamente imóvel, mesmo diante do perigo. Sua respiração permanece lenta e constante, mantendo sua frequência cardíaca baixa, seus músculos soltos, seu aperto inabalável. O medo não o paralisa, porque não existe em seu mundo. Assim como este monge desafiou os limites da autodisciplina, escalando com as mãos nuas e respiração constante. Este próximo ascendeu através do próprio tempo, Dialwa Karmapa. O Dialwa Karmapa não é meramente um líder, ele é uma força da natureza, uma corrente viva de sabedoria fluindo através dos séculos. Como chefe da linhagem Karma Kagyu, ele carrega o peso espiritual de incontáveis vidas. Quando um Karmapa parte, a busca começa, não através da política ou decisões terrenas, mas através de visões
visões, textos sagrados e sinais místicos que apontam o caminho para seu renascimento. Em junho de 1985, nas vastas e acidentadas paisagens do Tibete, um filho nasceu de uma humilde família nômade em Latok. Seu nascimento não foi um evento comum. Acreditava-se que os próprios céus pareciam notar. Sua mãe teve sonhos vívidos de seres divinos. Um cuco, um pássaro de grande significado espiritual, pousou em sua tenda, e um som de concha não terrestre ressoou pelo vale. No Tibete, tais eventos são mais do que coincidências. Eles são sinais. O menino foi chamado de Apogaga, irmão feliz, e desde o início sua família sabia que ele era diferente. Com apenas 4 anos de idade, ele começou sua educação monástica, mas o destino tinha planos muito maiores para ele. Então, na primavera de 1992, aos 7 anos, ele fez um anúncio surpreendente a seus pais. Eles deveriam se mudar, imediatamente. Ele lhes disse para levarem seu acampamento para outro vale. Ele falou com certeza, como se soubesse o que estava por vir. Dias depois, um grupo de lamas Karma Kagyu chegou, seguindo instruções deixadas em uma carta secreta, uma profecia escrita pelo 16º Karmapa antes de sua morte. Ela continha detalhes precisos, o ano de seu renascimento, a localização e até mesmo os nomes de seus futuros pais. Cada sinal levava a uma conclusão. Apogaga era a reencarnação que eles estavam procurando. Formalmente reconhecido como o 17º Karmapa, Ogen Drodho Trinley Dorje, sua identidade foi confirmada por ninguém menos que sua santidade, o 14º Dalai Lama. Até mesmo o governo chinês reconheceu sua legitimidade, consolidando seu lugar como o líder espiritual de sua linhagem. No coração desta linhagem reside um ritual envolto em lendas, a cerimônia do chapéu preto. Este não é um adorno de cabeça comum. Disse que é tecido com o cabelo de seres celestiais e presenteado pelo próprio Buda. Mais do que apenas um símbolo, acredita-se que ele detenha um imenso poder espiritual, amplificando a presença divina do Karmapa. Antes da cerimônia, o Karmapa se imerge em profunda meditação, unindo-se a Shenrezig, o Buda da compaixão. Em seguida, vêm as prostrações, a oferenda de mandala e a sagrada oração de 7 ramos. Quando o Karmapa finalmente veste o chapéu preto, algo muda. Devotos descrevem uma força inegável, uma energia que faz a ponte entre o físico e o sagrado. Acredita-se que ele detenha grande poder espiritual, fortalecendo a presença do Karmapa. Quando ele o usa, os devotos dizem que sentem uma energia poderosa, como se algo na sala mudasse. Hoje, o Karmapa se apresenta como uma ponte entre o antigo e o moderno, misturando profunda sabedoria meditativa com um apelo à ação em algumas das questões mais urgentes do mundo: mudança climática, educação e harmonia global. Sua presença é um lembrete de que a iluminação não é apenas um caminho, mas uma força tecendo através do tempo. Em última análise, o legado do Karmapa renasce a cada geração. No entanto, Luquan tomou um caminho diferente, buscando a eternidade dentro de seu próprio corpo. A descoberta de Luquan. Imagine escanear uma antiga estátua de Buda, esperando pedra sólida, apenas para descobrir algo muito mais extraordinário. Sob a superfície, jazia um segredo escondido por 1000 anos, um corpo humano perfeitamente preservado, sentado em meditação eterna. Em 2015, pesquisadores examinando a estátua fizeram uma descoberta arrepiante. Os restos mumificados do mestre budista Luquan estavam envoltos dentro. Como ele chegou lá? A resposta é quase inimaginável. Luquan não foi colocado dentro da estátua após a morte. Ele se tornou a estátua. Veja bem, Luquan foi um dos raros monges que se submeteram à automumificação, um processo tão extremo, tão excruciante, que desafia a crença. Ao contrário das múmias comuns preservadas pelo clima ou métodos artificiais, estes monges prepararam seus próprios corpos enquanto ainda vivos, garantindo que nunca decairiam. Por anos, Luquan seguiu uma dieta projetada para despojar seu corpo da própria vida. Ele abandonou a comida regular, sobrevivendo apenas de nozes, sementes, cascas e raízes, eliminando toda a gordura e umidade, os inimigos da preservação. No entanto, a inanição não foi suficiente. Ele bebeu um chá letal feito de seiva de árvore tóxica, envenenando seu corpo o suficiente para garantir que nenhuma bactéria, inseto ou decomposição jamais o tocasse. Chocantemente, sua carne virou pedra antes de sua morte. Então, veio o passo final. Luquan se selou dentro de uma câmara de pedra, entrando em meditação profunda. Cada dia ele tocava um pequeno sino para sinalizar que ainda estava vivo. Seus colegas monges ouviam. Então, um dia, o
sino parou. A câmara foi deixada intocada por anos, os monges esperando. Se Luquan tivesse se mumificado com sucesso, ele seria reverenciado como um verdadeiro mestre iluminado. Se não, ele receberia um enterro tradicional. No entanto, a história de Luquan não terminou aí. Quando os pesquisadores descobriram seus restos dentro da estátua, eles encontraram algo ainda mais misterioso: símbolos crípticos e inscrições gravadas nas paredes ao seu redor. Estas marcações não eram entalhes comuns. Alguns acreditam que elas contêm técnicas de meditação perdidas e ensinamentos ocultos sobre a iluminação, segredos transmitidos através de seitas budistas esotéricas. A estátua foi eventualmente abrigada no Museu Nacional de História Natural, em Budapeste. Uma coisa é certa: o caminho de Luquan exigiu o preço final, seu próprio corpo, sua própria vida. No entanto, nem todos os monges buscaram a imortalidade desta forma. Alguns, como Honen, tomaram um caminho radicalmente diferente. Revolução da Terra Pura. Por séculos, a iluminação no Japão foi um privilégio reservado à elite. Monges se fechavam em templos no topo de montanhas, debruçando-se sobre textos sagrados e meditando em isolamento. Agricultores trabalhavam arduamente nos campos, enquanto párias sofriam em silêncio. A todos eles era dito a mesma coisa: a salvação estava além do seu alcance. Então veio uma única voz que quebrou tudo isso: a de Honen. Nascido em 1133, ele foi criado no mundo do budismo Tendai, uma escola de elite que detinha as chaves para a salvação. Ele dominou os ensinamentos, memorizou as escrituras e seguiu todas as regras com devoção inabalável. No entanto, quanto mais ele estudava, mais ele via a verdade. Este caminho não foi feito para o povo. Era um portão trancado sem chave. Logo, Honen fez a única pergunta que mudaria o curso da história: e se a salvação não fosse algo que você tivesse que conquistar? Foi então que ele descobriu os ensinamentos do budismo da Terra Pura. A resposta era tão simples, tão radical, que enviou ondas de choque por todo o Japão. A salvação não era um teste de resistência ou inteligência. Não estava trancada atrás de templos ou reservada para os privilegiados. Era um presente, disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Tudo o que eles tinham que fazer era invocar o nome de Amida Buda, Namu Amida Butsu. Apenas fé, falada em voz alta. Uma única frase poderia abrir as portas para a Terra Pura, um reino onde a iluminação estava ao alcance. De repente, os impotentes tinham poder, os esquecidos tinham esperança e o estabelecimento budista tinha um problema. A questão é, se a salvação era gratuita para todos, o que acontecia com a autoridade do monge ou o sistema construído sobre a exclusividade? Eles não podiam permitir isso. Assim, em 1207, a reação veio e foi intensa. Honen foi declarado uma ameaça. Seus seguidores foram caçados e alguns foram até presos. Ele foi banido para uma província remota, seus ensinamentos proibidos. Por um longo tempo, a elite budista acreditou que o havia silenciado. No entanto, a mensagem de Honen já era poderosa demais para ser enterrada. Antes de sua morte em 1212, Honen lançou as bases para a escola Jodo, o budismo da Terra Pura, uma das tradições mais amplamente praticadas no Japão hoje. É claro que a revolução de Honen era imparável. No entanto, enquanto Honen transformava a espiritualidade com um simples cântico, alguns monges levaram sua devoção a extremos ainda maiores, tão extremos que seus próprios corpos se tornaram prova de sua iluminação. O monge imóvel. No templo Wat Hunaram, na Tailândia, um mistério permanece congelado no tempo. Décadas se passaram desde 1973, mas Luang Pordang permanece exatamente como estava em vida, sentado em profunda meditação, sua expressão serena, intocada pela decomposição. Turistas e devotos se reúnem em admiração silenciosa, olhando para o monge que parece ter desafiado a própria morte. Veja bem, Luang Pordang não era um monge comum. Ele viveu com disciplina inabalável, dedicando-se às profundezas da meditação e à pureza dos ensinamentos budistas. Ele não buscava nada além da transcendência espiritual, e quando chegou a sua hora, ele encontrou sua morte na mesma quietude que havia definido sua vida. Seus seguidores o colocaram em uma caixa de vidro no templo Wat Kunaram, esperando que seus restos murchassem com o tempo. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Os dias se transformaram em meses, meses se transformaram em anos, e seu corpo não mudou. Sua pele, sua postura e até mesmo o olhar pacífico em seu rosto permaneceram intocados pelo tempo. Cientistas se perguntam se sua dieta baseada em plantas desempenhou um papel, ou se o
o clima seco e quente de alguma forma o preservou. No entanto, outros acreditam que algo mais profundo está em ação, que seu domínio da mente e do corpo lhe permitiu ir além das leis da natureza, existindo em perfeita harmonia mesmo na morte. A história de Luang Por Deng é de quietude, de desafio silencioso contra o próprio tempo. No entanto, enquanto ele encontrava seu fim em paz absoluta, outro monge buscava a verdade em movimento implacável. O guerreiro espiritual. 9 anos. Foi o tempo que Bodhidharma sentou-se em meditação ininterrupta, olhos fixos em uma parede de caverna, imperturbável pela fome, pelo frio ou pela marcha implacável do tempo. Este não era um monge comum. Na verdade, Bodhidharma se tornaria um guerreiro espiritual cuja presença abalaria impérios e, sem saber, daria origem ao Kung Fu Shaolin. Nascido na Índia, ele cruzou paisagens traiçoeiras movidas por um propósito inabalável para afastar a ilusão e despertar as pessoas para o cru, verdade não filtrada da existência. Sua jornada o levou à China no século VI, onde ele encontrou monges, estudiosos e até mesmo um imperador. Quando o imperador Wu Diliang, ansioso para mostrar sua devoção, orgulhosamente perguntou que mérito espiritual ele ganhou, construindo templos e espalhando o budismo, a resposta do Bodhidharma corte como uma lâmina. O imperador ficou atordoado. Para ele, estava claro que Bodhidharma não estava ali para bajular reis ou recitar escrituras reconfortantes, e ele admirava isso. No entanto, seu maior ato de desafio veio depois de chegar ao templo Shaolin. Lá, ele se sentou em silêncio absoluto, olhando para uma parede de caverna por 9 anos ininterruptos. Sua própria presença se tornou uma lenda, uma personificação viva da intensidade bruta do Zen. Disse que sua meditação era tão poderosa que sua própria energia remodelou o templo. Então, havia o Kung Fu Shaolin. Os monges em Shaolin eram fracos, seus corpos muito frágeis para suportar as demandas extremas da meditação profunda. Bodhidharma viu sua luta e introduziu treinamento físico rigoroso, exercícios projetados para construir força, resistência e foco inabalável. Estes ensinamentos evoluíram para as artes marciais Shaolin, uma fusão explosiva de mente e corpo, movimento e quietude. A dedicação feroz de Bodhidharma alterou para sempre o curso do budismo chinês. No entanto, enquanto ele se sentava em quietude, outro pioneiro espiritual estava em movimento, redefinindo a iluminação de uma forma que ninguém havia feito antes. O grande tradutor. Nas montanhas acidentadas do Tibete do século XI, onde buscadores espirituais enfrentavam os elementos em busca da iluminação, a jornada de um homem se destacou acima do resto. Mapa Lotsawa, conhecido como o Grande Tradutor, logo se tornaria uma força de transformação. Nascido em 1012, o trabalho de sua vida foi trazer os ensinamentos sagrados do budismo indiano para o Tibete. Sem ele, o budismo tibetano como o conhecemos pode não existir. É claro que a busca de Mapa foi tudo menos fácil. Determinado a aprender diretamente com os grandes mestres indianos, ele partiu em jornadas perigosas, através do Himalaia, não uma, mas várias vezes. Estas caminhadas foram repletas de perigo, passagens traiçoeiras nas montanhas, frio mortal e a ameaça constante de bandidos. No entanto, Mapa não se intimidou. Cada vez, ele retornava com textos budistas preciosos, ensinamentos raros e uma compreensão mais profunda do caminho espiritual. Seus estudos o levaram a professores lendários como Naropa e Maitre, sob os quais ele dominou práticas meditativas intrincadas e filosofias esotéricas. No entanto, traduzir textos não era apenas sobre linguagem, exigia profunda percepção espiritual. Mapa não apenas trouxe de volta escrituras budistas, ele as infundiu com a sabedoria da experiência vivida, tornando-as acessíveis a seus colegas tibetanos. Um dos relacionamentos mais marcantes de Mapa foi com Milarepa, que se tornaria o yogi e poeta mais reverenciado do Tibete. A jornada deles juntos, no entanto, estava longe de ser gentil. Milarepa veio a Mapa buscando orientação, mas em vez de ensinamentos imediatos, ele foi submetido a provações extenuantes. Mapa ordenou que ele construísse e reconstruísse torres de pedra, o que era um trabalho exigente e exaustivo sob condições adversas. Para os de fora, isso parecia cruel. No entanto, Mapa viu algo mais profundo.
Milarepa carregava um passado sombrio manchado por más ações e antes que pudesse abraçar a iluminação, seu karma precisava de purificação. O que é interessante aqui é que Milarepa suportou o sofrimento com determinação inabalável. Finalmente, Mapa o considerou pronto e o iniciou nos mais altos ensinamentos espirituais. O que emergiu desta intensa mentoria foi um yogi que inspiraria milhões, Milarepa, o santo poeta iluminado do Tibete. A busca implacável de sabedoria de Mapa Lotsawa garantiu a sobrevivência do budismo tibetano. Mas séculos depois, em uma terra distante, Sri Ramakrishna tomaria um caminho diferente: a unidade das religiões. Sri Ramakrishna foi um místico cuja fome pelo divino não podia ser contida. Nascido em 1836 perto de Calcutá, toda a sua existência se tornou uma oferenda à busca da verdade espiritual. Como sacerdote do templo Dakshineswar Kali, ele mergulhou na adoração com tamanha intensidade que os limites entre ele e a deusa pareciam se dissolver. Ele entrava em transe, perdido em um mundo onde o divino não era uma força distante, mas uma presença tão vívida que consumia cada respiração sua. Sua busca pela verdade não podia ser confinada a um único caminho. Ele se imergiu no cristianismo, meditando em Cristo, até que uma visão radiante preencheu sua consciência. Ele abraçou o Islã, cantando o nome de Alá, até ser dominado por sua profunda serenidade. Cada caminho levou à mesma realização, nomes diferentes, rituais diferentes, mas uma verdade inabalável. Sarva Dharma Sambhava. Todas as religiões continham a mesma essência, a mesma luz. Isso não era apenas filosofia, era uma revolução. Agora, a mensagem de Ramakrishna poderia ter desaparecido nas paredes do templo, conhecida apenas por um punhado de seguidores devotos. No entanto, o destino tinha um plano diferente. Swami Vivekananda levou a visão de seu mestre através dos oceanos, transformando-a em um movimento. A missão Ramakrishna surgiu como uma força viva, construindo escolas, hospitais e esforços humanitários que deram vida aos seus ensinamentos. No final, Ramakrishna deixou para trás mais do que palavras. Ele deixou um caminho largo o suficiente para o mundo caminhar. Assim como sua sabedoria quebrou a ilusão da divisão religiosa, no entanto, a descoberta de um monge mumificado de 200 anos desafia os próprios limites da vida e da morte. O mistério do Tukdam. Múmia de 200 anos. Nas regiões geladas da Mongólia, cientistas e buscadores espirituais estão perplexos com uma descoberta surpreendente. Um monge mumificado de 200 anos, ainda sentado em meditação profunda, como se nunca tivesse partido. Suas mãos repousam no Dhyana Mudra, um sinal de foco intenso. Seu corpo, praticamente intocado pelo tempo. Ele parece ter apenas pausado a vida no meio da meditação. Alguns acreditam que este monge foi o mentor de Dashi Dorjo e Tigalov, um lendário mestre budista que faleceu enquanto meditava em 1927 e cujo corpo também resistiu misteriosamente à decomposição. No entanto, especialistas pensam que este monge estava praticando Tukdam, um raro estado meditativo onde o corpo desacelera tanto que praticamente para de funcionar. Não há batimento cardíaco e ainda assim, de alguma forma, ele ainda está lá. Praticantes budistas acreditam que Tukdam é uma ponte entre a vida e algo maior, um estado onde a consciência persiste mesmo quando o corpo deveria ter se ido há muito tempo. Monges neste estado são conhecidos por permanecerem perfeitamente preservados por dias ou semanas, mas 2 séculos, isso é inédito. Alguns dizem que o frio extremo da Mongólia pode ter funcionado como um freezer natural. Outros pensam que seu estilo de vida incrivelmente disciplinado, dieta pura, controle da respiração, anos de meditação profunda, poderiam ter mudado a química de seu corpo de maneiras que ainda não entendemos. Então, há os rumores de ervas sagradas, rituais secretos e óleos de unção, embora até agora nenhuma técnica de embalsamamento tenha sido confirmada. O que está claro é isto: meditação não é apenas sentar de pernas cruzadas e respirar profundamente. Esta descoberta pode provar que ela tem poder físico real, talvez até a capacidade de desafiar a própria morte. Enquanto o corpo deste monge desafiava o tempo em meditação congelada, Shuyun vagava pelo mundo, deixando pegadas de sabedoria ao longo da história. Esses monges não buscaram fama, poder ou
reconhecimento. Eles escolheram o silêncio, o isolamento e o extremo, tocando limites que a maioria da humanidade nunca ousaria alcançar. Se tudo isso é resultado de disciplina mental, espiritualidade profunda ou algo que a ciência ainda não consegue explicar, a verdade é que esses homens provaram que a mente humana pode ir muito além do que nos ensinaram. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que eles fizeram, mas porque quase ninguém fala sobre isso. Se esse conteúdo te fez questionar a realidade, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de mistérios que o mundo prefere manter escondidos. Aqui você não encontra histórias comuns. Você entra no mundo restrito.